Fala galera do sétimo ano, tudo beleza? É o seguinte, professor Hércules falando. Vamos continuar aqui os estudos dos números racionais. Relação de ordem dos racionais. Nesse caso aqui, o que ele quer saber é o seguinte: qual é o maior e qual é o menor, certo? Tem alguns exemplos que são muito simples, muito fáceis, bem lógico mesmo, coisas que vocês já sabem, mas eu vou abordar aqui também, vou falar. Tem aqueles que vocês não sabem, aqueles quando envolve fração, que é a parte mais complicadinha, que também não é nenhum bicho de sete cabeças, beleza? Então vamos lá, olha só. Relação de ordem dos números racionais. O que ele quer saber é qual é o maior e qual é o menor. Então vamos lá. Números na forma decimal. O que são números na forma decimal, galera? Números com vírgulas. Olha só, se eu tenho números com vírgulas, eu tenho aqui o exemplo. Ambos os números são positivos. Se eu tenho dois números positivos, qual vai ser o maior? Logicamente, aquele número realmente maior. Aquele número que tem um módulo maior. O que é o módulo? A distância do zero. Então, aquele que está mais distante do zero vai ser o maior número. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui, galera. Ó. Nesse caso, ambos os números são positivos. Dados dos números positivos é maior aquele que tiver o maior módulo, certo? Eu tenho aqui 17. Maior do que 4. Isso é bem lógico, galera. 17 é maior do que 4. Eu tenho aqui 1,3 maior do que 1,2. Bem lógico também. Vocês preferem tirar 1,3 no teste ou 1,2? 1,3, logicamente, é maior, certo? 0,7 ou 0,1. Novamente eu pergunto, querem tomar 0,7 em um teste ou 0,1? Todos vão preferir 0,7, pois é maior. Então, se os números são positivos, o maior número, logicamente, vai ser o maior na relação de ordem. Um número positivo e o outro igual a zero. Muito simples. Todo número positivo ele é maior do que zero. Lógico. 8 é maior do que zero. 4,578 é maior do que zero. 0,1 é maior do que zero, galera. 0,1 é maior do que zero. Ó, o 0,1 ele fica entre o zero e entre o 1. Ele é maior do que o zero, mas ainda não chegou no 1, certo? De qualquer forma, ele ainda é maior do que zero. Eu resumindo, todo número positivo é maior do que zero sempre. Descendo mais um pouco, temos aqui um número negativo e o outro igual a zero. Aqui já tem o processo contrário. O zero vai ser maior do que qualquer número negativo. Observou que tem um sinal de menos na frente do número, zero é maior do que ele. Olha os exemplos aqui, ó. Isso aqui, galera, no livro de vocês, página 79, hein? Esqueci de falar a página, então página 79 do livro de vocês. Olha aqui, por exemplo, ó. Menos 34 é menor do que zero. Menos 0,1 é menor do que zero. Menos 3,94 é menor do que zero. Por quê? Porque é um número negativo. E o zero é maior do que qualquer número negativo, beleza? Descendo mais um pouquinho. Um número negativo e um outro positivo. Muito simples. O número positivo vai ser sempre maior. Se eu tenho um número lá com sinal sem sinal ou com sinal de mais e um número com sinal de menos, o número positivo vai ser sempre maior. Então eu tenho aqui, ó, 2 maior do que menos 43. Tem gente que vê o 43 aqui, aqui é maior. Não, galera. Sinal de menos na frente, tá vendo aqui? Então, o 2 é maior porque ele está sem sinal. Ou poderia, se ele estivesse com sinal de mais, certo? Então, número positivo vai ser sempre maior do que o número negativo. 0,6 maior do que menos 19,35. Novamente, se é positivo, é maior. 3 maior do que 98,2. Menos 98,2. Então, o número é positivo, ele vai ser sempre maior do que o número negativo. Não importa qual seja o número negativo. O positivo sempre vai ser maior do que ele. Então, professor, não lembra esse sinal de maior ou menor. Galera, não precisa lembrar qual é o sinal de maior ou menor, não. Lembra sempre que o sinal, ele é guloso. Então, ele fica com a boca aberta sempre para o pedaço maior. Vamos fingir que o número é um pedaço de bolo. A boca vai ficar aberta para o pedaço maior, porque quer comer o pedaço maior. O guloso aí, então... O número que for maior, você deixa a boca aberta para o lado maior. Então, 3 maior do que
menos 98. Aqui em cima, ó, 0,1 menor do que 0, ou seja, 0 maior do que 0,1. Então a boca vai ficar sempre aberta para o número maior, certo? Quem quiser, professor, mas eu quero saber qual é o maior, qual é o menor. Lembra daquela, não sei se vocês aprenderam assim, mas tem isso aqui, ó, símbolo do maior, símbolo do menor. Passa um traço embaixo. Olha só. Passa um traço embaixo, passa um traço embaixo. Esse aqui ficou parecendo um 4. Esse aqui era para estar parecendo um 7. Certo, cara? Esse é o menor porque 4 é menor do que 7. Beleza? Mas é como eu disse, não se liga muito nisso aí não. Mas é importante saber que a boca vai ficar sempre aberta para o número maior. Beleza? E para finalizar aqui essa página aqui, dois números negativos. Quando os dois números são negativos, eu já falei isso com vocês lá em números inteiros. Mas números racionais é a mesma coisa. Se os números são negativos, o maior número vai ser justamente aquele número que é menor. O livro explica que é o menor módulo. Eu não quero ficar falando menor módulo, para que vocês não fiquem confusos. De qualquer forma, é bem simples isso aqui, olha só. Números negativos, o menor número vai ser o maior. Simples. Eu tenho aqui, ó, número negativo aqui, ó, menos 8 e menos 21. Qual é menor, 8 ou 20? 21 não, galera, 23, perdão. 8 ou 23, qual é menor? O 8 é menor. Só que pelo fato dos dois serem negativos, eu concluo que esse 8, menos 8 é maior do que menos 23. Certo? Então, recapitulando para não confundir isso aqui. Quando eu tenho dois números negativos, o maior número é o menor número entre eles. Que confusão, né, galera? É confusão mesmo. É o seguinte, olha só. Quando eu tenho dois números negativos, tenho dois números com sinal de menos. Qual número é o maior, professor? Aquele que é menor. É o seguinte, galera, eu pergunto a vocês preferem estar devendo R$8 ou estar devendo R$23? É melhor estar devendo 8, certo? Então, quando se tratar de dois números negativos, coloque como maior aquilo que você prefere estar devendo. É melhor estar devendo 8 do que estar devendo 23, certo? Outros exemplos, 1,9 maior do que 2,01. O número 1,9 é menor do que o 2,01. Então, se tratando de números negativos, o número menor passa a ser o número maior. Beleza, galera? Aqui eu tenho menos 4,3 maior do que menos 8,7. Olha só, 4,3 é menor do que 8,7. Se os dois são negativos, então esse número passa a ser o maior entre eles. Beleza, galera? Muito simples isso aqui. Façam a leitura da página 79. Vamos agora para a página 80. Aqui já fica um pouco mais complexo, mas também não tem nada demais aqui, galera. Olha só. Quando eu tenho dois números, duas frações, eu tenho que olhar o seguinte. Se o denominador, eles são iguais, a fração maior vai ser aquela que tem um numerador maior. Vou dar um exemplo aqui, ó. No livro não tem de vocês por enquanto, olha só. Eu tenho 10, eu tenho 6, e eu tenho aqui o 8 e o 10. Os denominadores não são iguais? O número maior entre eles vai ser aquele que tem um numerador igual. Então o maior vai ser, ó, boca aberta para o maior. 8 décimos vai ser maior. 8 décimos é maior do que 6 décimos. Uma outra coisa que vocês poderiam fazer também, que eu até prefiro, para ser bem sincero, nesse tipo de questão, é dividir. Dividir de cima pelo de baixo, que aí eu vou saber qual é o menor. Mas vamos explicar como o livro quer, certo? Mas uma dica que eu deixo para vocês é divida o de cima pelo de baixo e vocês vão ter saber qual é o maior, qual é o menor. Beleza? Mas vamos ensinar como o livro pede. Nesse caso vocês entenderam, né? Se o denominador é igual, o número maior vai indicar qual é a fração maior. O numerador maior indica qual é a fração maior. 8 é maior que 6. Os números de baixo são iguais, então boca aberta para a fração maior. Beleza? E quando, professor, são diferentes os denominadores aí vamos fazer o seguinte. É o exemplo que temos aqui, ó. Qual é o maior?
2/5 ou, perdão, 3/5 ou 2/3? Qual é maior, 2/5 ou 3/5 ou 2/3? Vou repetir porque não está querendo sair corretamente não. Então, qual é maior, 3/5 ou 2/3? Eu tenho o 5 em um denominador da fração e tenho o 3 no denominador da outra fração. Isso aqui, galera, ó. 5 e 3 como denominadores. Não são iguais. Se fossem iguais, bastava olhar aqui o de cima, qual é o número maior dos de dois de cima. Como são diferentes, vou fazer o quê? Olha só aqui, MMC. Então vou fazer um MMC de 3 e 5. Depois que eu fizer um MMC de 3 e 5, olha só, vou fazer aqui do lado, ó. MMC de 3 e 5. Deixa eu trazer um pouco para cá o livro de vocês. MMC de 3 e 5. Eles são números primos, certo? Como são números primos, 3 se eu dividir por 3, vai 1. Desce o 5, que divide por 5, vai 1, vai 1. O que eu queria que vocês entendam é que MMC de números primos, basta multiplicar os números. Então, multiplicando tudo que está aqui do lado é 15. MMC de 3 e 5 é 15. Então, bastaria multiplicar o 3 vezes 5. Toda vez que for MMC de números primos, vocês multiplicam esses números, certo? Então, 3 vezes 5, 15. Fiz aqui decompondo só para mostrar como é que se faz, certo? 15. Eu achei o 15 agora. O que é que eu faço com 15, professor? O 15 passa a ser o novo denominador das frações antigas, certo? Aqui eu tenho 3. Vou colocar aqui o 15. O que é que acontece? As frações antigas, percebam, não era... Deixa eu trazer um pouco para cá. Não era o 5 e o 3. Eu pego o 5, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 5 não, perdão. 5 não, galera, perdão. Eu pego 15, que foi o MMC que eu encontrei. Então eu pego 15, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Maravilha. Agora eu vou fazer com o outro lado, a outra fração agora aqui, ó, que é essa aqui. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2, 10. Percebam que agora eu tenho, olha só, denominadores iguais. Qual é a maior fração? Aquela em que o número de cima é maior. Qual é o maior aqui? O 10. Boca aberta para o pedaço do bolo maior. Acabou. Então, resumindo isso aqui, galera, ó. A resposta está aqui. 2/3 maior do que 3/5. Porque essa fração aqui equivale a 2/3, ó. E essa equivale a de cá. Então, resumindo, deixa eu passar o traço aqui, ó. Qual é o maior? Esse aqui. 2/3 é maior do que 3/5. Beleza, galera? Muito simples, muito fácil. É só tirar os MMC aí, beleza? Deixa eu ver agora o exemplo de baixo aqui. No exemplo de baixo eu tenho aqui também frações. Só que no exemplo de baixo as frações estão negativas. O que acontece aqui é justamente o contrário do que acontece aqui. O que acontece? Ó, lembra que eu falei, se tratando de números negativos, o menor número acaba sendo o maior? Então aqui eu vou fazer o que? Eu vou tirar o MMC. Tiro o MMC de 12 e 16, certo? Que deu aqui 48. Já temos aqui a resposta, certo? Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Temos aqui até a resposta. Mas para quem não lembra, vou tirar o MMC aqui também, ó, de 12 e 16. Estamos fazendo esse exemplo aqui, galera. Então vou tirar o MMC de 12 e 16, ó. Deixa eu tirar ele aqui. Vou colocar o 12 aqui. 16. Vou decompor, achar um MMC, lembra, tem que ir decompondo. Ensinei isso a vocês no ano passado, hein? Nem adianta dizer que não viu, que não aprendeu. Não aprendeu porque não tava brincando, mas que viu, viu. E que eu ensinei. Beleza? Então vamos lá. Números pares, começo dividindo por 2, que vai dar 6. 16 dividido por 2 vai dar 8. Tenho números pares ainda, vou dividir por 2, que vai dar 3, vai dar 4. Eu ainda tenho um número par aqui que é o 4. Vou dividir novamente por 2, que vai dar 2. O 3 eu vou repetir. Tenho outro número par ainda que é o 2. Vou botar o 2 aqui. Aqui dá 1. O 3 eu vou repetir. 3 só divide por 3. Deu 1, zerou a conta.
multiplica tudo que está aqui do lado. Como eu multiplico isso aqui, olha só. Eu indico a vocês, vou trazer um pouco para cá, eu indico a vocês a multiplicar assim, galera, ó. De baixo para cima. Lembrando que a ordem não interessa. Quem quiser ir multiplicando de cima para baixo, tanto faz. Por que, professor, você prefere de baixo para cima? Porque os números de cima, galera, é sempre 2. Multiplicar por 2 é dobrar o número, então eu acho mais fácil, certo? Do que multiplicar isso aqui e depois triplicar no final. Então vai ser 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. Ah, professor, faz de cima para baixo para ver. Olha só. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, quanto é que dá, galera? 16. Aí 16 vezes 3. Olha como já fica mais difícil. O 16 vezes 3. Percebam? Já fica mais complicado. Quando a gente faz de baixo para cima, ó. 3 vezes 2, 6. 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, vezes 3, perdão. Certo? Já fica mais difícil. Mas dá 48 também, mais 16 vezes 3 já ficaria mais difícil. Então vocês podem fazer isso. Se tratando de MMC, eu sempre indico que comece de baixo para cima. Mas vocês que decidem, beleza? Então 48. 48 foi nossa resposta. Beleza. Já temos até aqui, mas eu fiz para mostrar como é que se faz. Então 48 é o novo denominador. Vamos mudar os numeradores agora, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 48 dividido por 12. Quanto é que dá, galera? 48 dividido por 12. Difícil? Não. Muito simples, muito fácil. Vai dar 4. 4 vezes 13. Quanto é que dá, galera? 4 vezes 13. Muito simples, muito fácil também, galera. Ó, 52. Beleza, agora vamos pegar o 48, dividir por 16 e multiplicar por 15. 48 dividido por 16 vai dar 3. 3 vezes 15, 45. Ó, acabou aqui, acabou. Temos agora as novas frações com denominadores iguais. O que é que eu preciso fazer agora? Dizer qual é maior, qual é menor. Lembrando que, ó, deixa eu até botar aqui, galera, ó. Aqui elas são negativas. Se tratando de fração negativa, as duas são negativas, hein, galera? Aqui é um sinal de menos bem... Deixa eu botar aqui. Pronto. Um sinal de menos aí, menos e menos. Então elas são negativas. Lembra que eu falei? Números negativos, o maior acaba sendo o menor. Se os de baixo são iguais, o de cima, qual é o maior e qual é o menor? 45 é menor. Só que pelo fato dele ser menor, ele passa a ser o maior, porque se trata de números negativos. Então, números negativos, lembra sempre assim, ó, fração de números positivos, quando os denominadores já estão iguais aqui, recapitulando, os denominadores já estão iguais. Eu vou abrir a boca para o que tem um número maior em cima, quando as duas são positivas. Se as duas são negativas, eu vou abrir a boquinha para aquele que tem um menor número, porque as duas são negativas, certo? Então o menor aqui é 45. Então esse número, essa fração passa a ser maior do que essa. Certo, galera? Bem tranquilo isso aí. Com essa explicação, vocês vão fazer a atividade da página 80. Tem uma questãozinha aí na página 80. E 81. 80 e 81. Vocês vão fazer baseados neste vídeo aqui. Beleza? Até a próxima.